Glória a Deus. Quem está aqui nos visitando, levanta a mão assim. Cadê os visitantes? Amém. A irmã ali. Deus abençoe. Deus abençoe a minha irmã ali. Está ali atrás de Tônia. Irmã Rita. Deus abençoe, irmã Rita. O que a querida vai dizer? 1, 2, 3. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre para trabalhar com a gente. Fique com a gente. Se a senhora não tiver pastor, mas se tiver pastor, que Deus abençoe a vida do seu pastor e de toda a sua igreja. Todos nós vamos morar no céu. Eita, Pai! Amém. E a casa já foi mobiliada, forte. Jesus está preparando o lugar. Jesus está preparando morada para a gente. Aí você pode pensar, qual será a morada que eu vou morar? Será que Deus é tão misericordioso na vida da gente? E será que Jesus está preparando uma morada para a gente conforme aquilo que a gente faz para Deus aqui na terra? Você sabe que tem rua no Feira 10, tem rua na Santa Mônica. Já pensou se Jesus estivesse fazendo morada para a gente conforme aquilo que a gente faz aqui na terra para Ele? Eu acho que a casa da gente não seria nem o tamanho da casa do cachorro. Isso não é uma coisa, não. A gente não faz nem a metade que deveria fazer para o Senhor. É verdade. Né? A Bíblia fala que nós somos libertos em Jesus. Amém. Aí, quem conheceu aqui, estudou sobre a lei da escravidão, falando sobre a escravidão no Brasil, sabe que o Brasil vai fazer, estava vendo uma reportagem, vai fazer 200 anos de nação mesmo brasileira. Primeira República. Né? Se eu não me engano, foi 1822, isso eu acho. Foi independência de 88, né? Acho que é mais estudado aí. E esse ano vai fazer 200 anos de nação mesmo brasileira. Então houve a escravidão no Brasil. E houve também a escravidão nas Américas. E o seu senhor tinha... Eu acho que escravo aqui ia ter muita gente, porque os brancos... Acho que o pastor Alex não ia ser escravo. É branco. André, Mário. Deixa eu ver cadê mais os outros brancos aqui. Elias. Sandra. Mas só existia, não existe pardo, não existe o branco ou o preto. Eu ia entrar no couro. aquele shortinho de saco. Então houve a escravidão aqui no Brasil, né, pelos portugueses e por outros europeus também. E disse que veio catequizar os índios, viu? Ele veio Pois é. duro. Então, quando acontecia a escravidão, tinha o senhor, e o escravo, ele era escravo do seu senhor. E nas outras nações também. E o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, o seu senhor ele tinha domínio sobre o escravo. E quando houve o rompimento do fim da lei, que foi a Lei Áurea, que os escravos foram livres, nós fomos livres aqui no Brasil, os seus senhores enviaram cartas, a princesa Isabel enviou carta, e eles liberaram os seus escravos. Eles liberaram, né, para quem quisesse ir embora. Mas como o escravo ia embora, irmão? Sem condições, sem condições de comprar um campo, de comprar algo, né? Então, existia também o escravo, quando ele não queria ir embora, o seu senhor, ele colocava um brinco na sua orelha, dizendo que ele era livre, mas estava debaixo da escravidão do seu senhor. Estava trabalhando na casa do seu senhor, mas ele não era escravo. Então, através do brinco da orelha, dizia que ele era livre, ele poderia sair para onde ele quisesse, mas ele era livre. Né? Ele poderia ir para outros lugares. E o escravo teria também que ter semente, porque sem semente, como ele poderia produzir o seu alimento? Então, trazendo hoje para a palavra, para o dia de hoje, nós somos hoje libertos, nós somos escravos agora de Cristo Jesus. Quantos estão aqui me entendendo? Nós somos escravos de Jesus.
Mas nós temos a liberdade de fazermos o que quisermos. Mas nós vamos obedecer o nosso Senhor, porque nós somos escravos de Cristo. Nós não queremos sair da escravidão de Cristo, nós saímos da escravidão do pecado. Então nós estamos agora na escravidão de Cristo. Nós temos a marca do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então eu posso ser livre, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu estou debaixo de Cristo Jesus. Eu estou debaixo da lei do Senhor. Então eu vou obedecer ao meu Senhor. Eu vou obedecer ao meu Senhor Jesus. Eu vou obedecer ao meu Deus. Então nós somos livres. É por isso que Jesus disse que o fardo dele não é pesado. E o jugo dele também é leve. Então é como o jugo de Cristo fosse esse caderno, né? Leve. O fardo de Cristo também seja leve. O que é que você prefere? Pegar esse fardo, esse jugo de Cristo, e nós estamos debaixo de um jugo, que é o jugo de Cristo, o jugo de Jesus, mas o jugo de Jesus é leve, ele não impõe, ele mostra o caminho. Ou você prefere andar sobre o jugo do pecado, andar sobre o jugo da escravidão? Você consegue segurar essa pedra de 10 quilos em uma mão só? Ou você prefere segurar um caderno desse em outra mão? Então o caderno que você está segurando em suas mãos, possa ser que seja o jugo de Jesus. Não troque o jugo pesado, aquele jugo de 20 quilos nas suas mãos, que você não vai aguentar. Fique com o jugo e o jugo de Jesus. Fique com o fardo de Jesus. Não carregue aquilo que não é seu, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 4. Tu é Deus, Pai. Mateus 4. Tentação de Cristo. Se quiser Lucas 4, também pode. Mateus 4. Vou ler, viu? Todos acharam? Amém. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Diga assim: Senhor, me abençoe com a tua palavra, sem a qual não sei viver. E Deus, Ele tem falado aqui em nossas vidas, nesses últimos dias, de forma diferente, mas com um só propósito. O propósito é de nós crescermos na presença de Deus. O propósito de estarmos aqui nesta noite é que nós venhamos ter uma experiência com Deus. Que não seja somente um culto que você venha um domingo à noite, se assenta, louva, depois vai para casa, aí vem a sexta-feira, aí vem domingo de novo. Mas Deus, Ele nos deu um propósito, irmãos. Deus, Ele deu um propósito a você.
e existe propósito que Deus colocou em minhas mãos, e vai depender das minhas mãos, vai depender da minha vida. Deus colocou alguns propósitos na sua vida que vai depender de você, né? Vai depender da sua caminhada, vai depender da sua busca em Cristo, vai depender do seu conhecimento da palavra, vai depender do seu conhecimento em Jesus. Então, tudo que está escrito aqui na palavra vai depender de nós. Por isso que Jesus sempre está nos dizendo, está nos dando uma chance, uma escolha. Jesus nunca está impondo alguma coisa a ninguém. É por isso que Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele não está impondo algo a ninguém. Ele fala, aquele que crê e for batizado será salvo. Então ele não está dizendo, se você não crê, você vai ser destruído. Mas ele colocou outra resposta também. Mas aquele que não for, aquele que não crê já está condenado. Então Jesus, ele não fica brincando de palavras. Jesus não fica brincando de disputa, de dizer qual o melhor sermão, qual a melhor mensagem. Jesus, ele está nos dando um mandamento para a gente fazer diante de Deus para um propósito, né? Todas as pessoas que nasceram, nós que nascemos, Deus nos criou para um propósito. E você já pediu a Deus para Deus revelar em seu coração qual é este propósito. Tudo que nós vivemos no nosso dia a dia é para um propósito. Nós criamos nossos filhos, é para um propósito, é para o propósito de Deus. Se Deus permite que nós venhamos abrir uma empresa, é para um propósito de Deus. É para abençoar outras pessoas também, né? Então, Jesus, ele começou o ministério dele. Eu gostaria de falar um pouco da humanidade de Cristo. Existia uma promessa que do ventre de uma virgem, de uma mulher virgem, nasceria um varão. E esse varão pisaria na cabeça da serpente. E a gente sabe que a serpente é Satanás. E Jesus, ele veio para o propósito, para pisar na cabeça da serpente. A gente vê lá no cenário, o primeiro cenário da Bíblia, de Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva para quê? Deus criou Adão e Eva para um propósito. Qual foi o propósito que Deus criou Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva para cuidar do jardim, para zelar do jardim, para dominar sobre a terra. Deus fez esse propósito sobre eles. Mas o que a serpente fez? Enganou a Eva. E Adão foi também deixado ser enganado pela mulher. Então a Bíblia fala que houve uma maldição sobre a terra. Eles foram expulsos da terra, do jardim, e tiveram que cultivar sua própria alimentação. Então houve uma maldição sobre a terra, através do pecado que entrou sobre a terra. Não era propósito de Deus entrar. Aí você pode dizer, mas por que Deus permitiu? No mundo espiritual existe uma lei. A lei do mundo espiritual é a lei da escolha. Você escolhe aquilo que você quer fazer. Deus, ele não deixou séries de Isaías. Deus não deixou séries de Bispo Pedro. Deus não deixou séries do pastor Alex. Não. Deus, ele criou em multiforme graça. Cada um aqui, Deus deu uma personalidade diferente. Cada um aqui deu um jeito diferente, um caminhar diferente, um falar diferente. É por isso que o mundo, irmãos, é colorido. O mundo, você vê as pessoas, tem pessoas que são mais caladas, tem pessoas que são mais ativas, já mais extrovertidas, tem pessoas que são tímidas, não conseguem falar em meio ao público, né? Tem pessoas que são coléricas, aquelas pessoas bravas, que não aguentam levar desaforo de ninguém, né? Aquelas pessoas que se iram, mas amanhã está tudo normal para ela. Então Deus, ele fez um conjunto de emoções. Então nós vivemos na emoção da vida, irmãos. Você vive na emoção da vida. Quem sabe você hoje está pensando, amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou falar com aquela pessoa, ela me disse um desaforo, ela falou isso algo para mim, né? Quem sabe você está falando hoje, Senhor, eu perdoo aquela pessoa que fez aquele mal para mim. Então Deus, ele está vindo nos corações. Deus está passando, né, como se fosse aquele aparelho nos nossos corações,
descrevendo o nosso coração e descrevendo a nossa intenção do nosso coração. E qual é a nossa intenção do nosso coração nessa noite? Que a nossa intenção do nosso coração venha ser para um propósito, para honrar ao Senhor, para glorificar o nome de Deus, para Deus nos enviar algo, para Deus nos abençoar, para Deus me usar, para Deus usar você onde você estiver. Então, quando Deus ele chamou ao Senhor Jesus, Jesus ele se deu. Jesus ele, antes de ser ido para o deserto, a primeira coisa que Jesus fez, Jesus ele foi batizado. Qual a primeira coisa que acontece quando o crente se converte? Ele é batizado, né? Outros que não foram batizados é porque estão no processo. Mas o primeiro sintoma, quando nós recebemos a Jesus, nós somos batizados. E quando você achava que Jesus precisava ser batizado? Jesus não precisava ser batizado. Mas Jesus ele batizou para cumprir a lei de Deus, para cumprir os profetas, a lei dos profetas. E o texto vai dizer, antes da tentação, diz que Jesus ele foi até o Rio Jordão e João Batista ele se recusou. Olha, irmãos, para você ver, a humanidade de Jesus era tão maravilhosa que Jesus ele não se importou que ele era filho de Deus, que ele precisava ser batizado por um humano, por um homem, como o Criador, o Deus Todo-Poderoso, sendo batizado por um homem pecador. Mas Jesus ele cumpriu a vontade de Deus. E a Bíblia fala, quando Jesus ele foi batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram. Os céus se abriram. A primeira vez que a Bíblia diz que os céus se abriram, em meio ao batismo de Jesus. Os céus se abriram e houve uma grande voz, e João ouviu e falou: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E automaticamente desceu sobre ele o Espírito Santo de Deus em forma de pomba. Jesus ele é tão maravilhoso que ele poderia descer uma águia, uma fênix sobre o ombro de Jesus, mas que desceu uma pomba. Desceu uma pomba mostrando a simplicidade de Cristo. Porque a simplicidade de Cristo, bispo, vai alcançar todos. Porque o Evangelho de Cristo vai alcançar a todos. A graça de Deus ela vai alcançar a todos. A graça do Senhor é para todos. Então, irmãos, se a graça de Deus é para todos, pegue a graça de Deus de todo o seu coração. Se a graça de Deus é para todos, pegue a presença de Deus quando você está agarrando algo que é muito precioso para a sua vida. Algo que você precisa, como um ar que você não consegue respirar. A graça de Deus, a presença de Deus é algo que você tem que ter em sua vida. Você consegue ficar sem ar aí, você consegue prender a sua respiração. Durante 5 minutos você morre. Então a presença de Deus, se nós não tivermos a presença de Deus, irmão, nós morremos espiritualmente. Então vamos buscar a presença de Deus enquanto é tempo. Precisamos buscar a presença do Senhor. Entrando na mensagem, Jesus ele foi tentado em 3 cenários. O primeiro cenário que Jesus ele foi tentado foi no deserto. A Bíblia fala que Jesus passou 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites. E o tentador se aproximou dele e viu que Jesus estava com fome. Aí você pode dizer, mas é Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele era humano, irmãos. Aí você pode dizer, Jesus humano. Jesus humano. 100% homem e 100% Deus. Ele foi gerado de um ventre de quem? De uma mulher, não foi? Jesus ele foi gerado de um ventre de uma mulher. Jesus ele teve parto normal. Jesus ele nasceu numa manjedoura. Nem sequer conseguiu vaga para a cirurgia de Maria. Qual a cirurgia? Para Maria parir. E Maria pariu.
Jesus. Então Jesus foi tão humano que precisou ir para o Egito, porque Herodes queria matar as crianças. Então Jesus passou um tempo como criança lá no Egito. Depois ele veio para cumprir a promessa de Deus. Então Jesus ele sentia fome, porque era humano. Jesus tinha necessidade. Se Jesus passasse 3 dias, um dia sem beber água, a sua boca ficava seca. Aí você começa a entender que Jesus ele começou a se manifestar a partir dos 30 anos, depois do batismo. Então, o diabo, ele começou a entrar. O diabo ele começou a se manifestar da mesma forma que ele se manifestou no jardim do Éden, mostrando uma verdade que era mentira. Infelizmente, irmãos, o mundo hoje tem mostrado uma verdade que é mentira. A verdade que é mentira é aquela verdade que você acredita, mas é mentira. Então, a mentira é essa, aquela que você pensa que é verdade. A mentira por mentira, a pessoa já sabe que é mentira. Mas quando é uma doutrina que as pessoas vivem na mentira, isso já é um engano. Então, quando o tentador se aproximou de Jesus, 40 dias e 40 noites, chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí você pode pegar aí a palavra para você. Jesus poderia fazer isso? Poderia. Porque Ele é Criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele criou todos os animais. Ele criou o ser humano. Então, simplesmente Ele poderia, sim, transformar aquela pedra. Mas antes de transformar aquela pedra, Jesus pensou em mim e pensou em você. Aleluia. Jesus pensou na gente, Jesus pensou na igreja. Jesus, o tentador, o diabo, ele queria que Jesus se usufruísse do seu poder, sendo que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Mas Jesus, todas as vezes que o diabo ele dava uma palavra, Jesus chegava e falava: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, não só de pão nós podemos viver. Nessa terra você não consegue viver somente de trabalho, de dinheiro, de finanças, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a promessa que sai da boca de Deus, nós podemos viver. Nós podemos viver das promessas de Deus, não daquilo que o diabo ele quer lançar em nossas vidas, não daquilo que o diabo quer lançar em seu coração, quer colocar dúvida em seu coração, mas nós temos que agarrar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é semente, a palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é providência em nossas vidas. Então agarre, irmãos, agarre a promessa de Deus, agarre a promessa de Deus nas nossas vidas, porque eu posso, como Paulo diz, posso ter necessidade, posso passar fome, posso passar frio, mas de todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Aí você pode pensar lá no Egito, quando o povo estava sem comida e sem bebida. A Bíblia fala que veio o maná dos céus e desceu sobre a terra, e as pessoas comeram aquele maná. Mas Jesus também falou que Moisés ele orou e houve maná dos céus. Mas Jesus ele mostrou algo mais poderoso do que o maná dos céus. Jesus mostrou Ele em crucificado. Jesus mostrou Ele que aquele que come do seu corpo, aquele que bebe da sua carne, esse sim terá comunhão com Ele. Esse sim não terá sede e não terá fome. Porque quando a gente come da carne de Cristo, é por isso que nós não podemos ficar sem ceiar. É por isso que você não pode
trocar sua ceia por nada. Não troque a sua ceia por um aniversário. Não troque a sua ceia por uma viagem. Irmãos, se a ceia é do Senhor, não troque a sua ceia por nada na igreja, irmãos. Porque é como você estivesse trocando. É como você está dizendo, primeiro eu faço a minha parte e deixo as coisas de Deus para lá. Então todas as vezes que nós cearmos na igreja do Senhor Jesus, nunca falta a sua ceia. Porque é como você estivesse desprezando Jesus. Porque o mandamento maior aqui na terra é nós cearmos. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós viemos cear com Cristo. Então uma vez só que nós temos ceia na igreja, uma vez por mês, irmãos. Tem irmãos que não vêm para a igreja. Tem irmãos que faltam a ceia, irmãos batizados. Onde está Cristo em nossos corações? Onde está Cristo em nossas vidas? Será que a gente não pode deixar o nosso compromisso para depois? Primeiro a ceia de Cristo, primeiro o compromisso de Jesus, primeiro algo em nossas vidas. Será que nesse momento o tentador já não vem com a sua escassez, com a sua... O inimigo, ele vem na sua mente dizendo, não tem nada não. Esse não tem nada não é com o diabo, irmãos. O pecado de Adão e Eva é antigo. E só rodear. São pecados velhos, pecados antigos. O que era pecado no passado também é pecado hoje. Tudo aquilo que não desagrada a Deus no passado também continua desagradando a Deus também. A Bíblia fala que aquele que quer ser amigo de Deus, torne-se inimigo do mundo. A igreja não pode ser amiga do mundo, porque aquele que quer ser amiga do mundo, esse é inimigo de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é séria sobre essas coisas. Todas as vezes que eu quero ser amigo do mundo, que jeito que eu quero ser amigo do mundo? Você já viu um crente sendo amigo do mundo, participando das coisas do mundo, andando em roda de escarnecedores, dando risadinha, junto com os escarnecedores, falando até mal da igreja, não sei o que lá. Esses são inimigos da igreja, mas sente na roda dos escarnecedores para você falar de Jesus, para você falar do amor de Deus, para você influenciar aquelas pessoas através da palavra do Senhor. Não seja influenciado por nada, seja influenciador. O que nós vemos hoje eu estou seguindo uma pessoa no Instagram. Você já procurou que aquela pessoa que você está seguindo no Instagram, você já procurou se aquela pessoa, ela honra a sua família? Se aquela pessoa tem princípios bíblicos? Se ela tem princípios de casamento? Se é uma pessoa que honra a palavra de Deus? Mas você só vai explicar. Você seguir aquela pessoa porque é bonitinha. Ela bota umas roupas bonitas. Domingo ela disse que vai vestir uma roupa dessa, uma blusa bonita, eu vou imitar ela também. As mesmas maquiagens que ela tem, que se olha no espelho, aí tira fotos, aí mostra, olha, hoje eu estou com essa roupa, hoje eu estou nessa moda. A Bíblia diz, irmão, nós devemos ser imitadores de Cristo. Devemos ser imitadores de Cristo, nós devemos ser imitadores de ninguém, Deus. Temos que ser imitadores de Jesus. Então Jesus é um modelo. Aleluia! Eu não sou modelo, o bispo não é o modelo da igreja. Porque se a gente fosse o modelo, misericórdia. Então, Jesus é o modelo da igreja. Você já foi numa grife, né, ou em algumas lojas de roupa, você vê aquele modelo, né? O modelo passa, desfila com a roupa e está mostrando ali a sua marca. Jesus nas nossas vidas também é um modelo. Se queremos seguir a Jesus, então esse é o modelo. Então Jesus, ele prosseguiu. Foi tentado pelo diabo no deserto, pelo pão. Muitas das vezes nós passamos por nossos estreitos. O inimigo tentando nos tentar. Qual a diferença de tentação e de prova? Você pode estar sendo tentado e dizer que está passando por uma prova.
Ou você está passando por uma prova e dizer que está sendo tentado. Então que nós devemos ter o discernimento espiritual para que Deus venha nos mostrar se nós estamos passando por uma prova ou se nós estamos tentados. Porque nós somos tentados por aquilo que nós desejamos, pelo aquilo que nós almejamos. Somos tentados pela cobiça dos olhos, pela soberba da vida. Somos tentados pelo aquilo que inclina a nossa carne. Mas também nós somos provados como ouro. O ouro ele é provado no fogo, irmãos. O crente ele é provado nas dificuldades. O crente ele é provado no ouro. O crente é provado no dinheiro. O crente é provado nas finanças. O crente é provado no casamento. O crente é provado no ensinamento dos filhos. O crente é provado se ele está falando mentira, se ele está falando a verdade. Aí o Senhor está vendo, olha, o meu crente está sendo provado. Agora eu vou ver se ele está sendo aprovado ou se ele está sendo desprovado. Então, o crente ele está sendo provado, irmãos. Nós estamos sendo provados nesses últimos dias. Parênteses. Como nós podemos ser provados? Nós estamos falando de pão, nós estamos falando também de finanças. Como nós somos dizimista fiel, somos provados. Aí nós somos provados e também possamos que estamos sendo tentados. Somos provados como recebemos a nossa finança, recebemos o nosso salário. E aí você começa a fazer as contas. Faço isso, A moeda do Senhor caiu. faço aquilo, tem que pagar isso, tem que pagar isso aqui. Aí você esquece logo o batismo. Você está sendo provado pela sua fidelidade com Deus, mas também você está sendo tentado para você desviar da sua fidelidade com Deus. Então, nos dízimos e nas ofertas, nós somos também provados, nós também somos tentados a não ser fiel a Deus, e provados diante de Deus, nós vamos ser fiel ao Senhor também. E você acha que essas coisas, o financeiro não entra no calendário de Deus? Você acha que o financeiro não entra no calendário do Senhor? Com certeza entra, irmãos. Sabe por quê? Para você biblicamente, Jesus estava lá na coletoria, né? E Jesus ficando sentadinho ali, vendo todo mundo levar sua oferta, o seu dízimo. E Jesus chega para os discípulos: olha, está vendo aí? Vocês sabem quem foi que deu o de melhor? Aí muitos falaram: aquele que deu o mais, que tinha dinheiro. Aí Jesus observou, Jesus falou o quê? Aqueles que deram muito mais foi porque aqueles que sobraram. Mas você está vendo essa viúva? Ela deu o que tinha. Ela deu a sua única moedinha, ela deu o que tinha. Então não é pelo valor, mas é pela sua fidelidade. É pela minha fidelidade. Não é pelo valor que eu tenho. Se eu ganho 10 reais, é pela minha fidelidade. Se eu ganho 1.000 reais, é pela minha fidelidade, irmãos. Se eu ganho 10 mil, 100 mil, 1 milhão de reais, é pela minha fidelidade. Deus não está olhando o valor aqui, não. Deus está vendo a fidelidade do crente. Deus está vendo a nossa fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, você pensa que o diabo ele não vai nos tentar nas nossas finanças, irmãos? É o que mais nos tenta. É o que mais tenta ele, é o que mais tenta você. Mas que no momento que nós recebemos e preparamos e dá ao Senhor, Jesus vai falar: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado em quem minha alma tem prazer. Diante da dificuldade, diante da tribulação, diante da prova, esse eu tenho prazer. Esse eu posso confiar. Então, o tentador novamente se aproximando de Jesus, a Bíblia fala que ele levou a Jesus sobre um pináculo do templo, o lugar mais alto de Jerusalém, para tentar Jesus novamente. Irmão, eu quero dizer para você, o diabo ele nunca vai desistir de te tentar.
Você já percebeu que a gente desiste das coisas tão fácil, né, bispo? Nós desistimos das coisas tão fáceis. Mas eu quero te dar uma notícia. O diabo nunca vai desistir de destruir as nossas vidas. Mas por que nós desistimos das coisas de Deus tão fáceis em nossas vidas? E eu vi um comentário de uma pessoa dizendo que o pastor tinha uma mulher, essa mulher, tudo ela falava a palavra de você vai vencer, nunca ela dizia uma palavra negativa, nunca ela dizia. Toda vez que chegar na igreja, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Irmão, mas Deus vai te abençoar, você vai vencer, Deus vai te dar um emprego. Aí o pastor, isso contando, né, outra pessoa. Aí o homem de Deus falou, essa irmã só fala palavras positivas. Um dia eu vou pegar ela. Aí chega a irmã, aí o irmão fala, mas irmã, você fala tantas palavras positivas, eu quero perguntar uma palavra para a senhora. O que a senhora acha do diabo? Ele pensava que a irmã ia falar, miserável, desgraçado. Mas a irmã falou, ele tem, né, algo que muitos não têm. Ele é perseverante. A irmã é tão positiva que ela nem falou mal do inimigo. Ela mostrou que o próprio inimigo dela é perseverante. E às vezes a gente fica retrucando e não falando do inimigo. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos conhecer as armas do inimigo. Porque o inimigo, irmãos, ele vem com todas as armas querendo nos parar. Quantas vezes você já tentou parar? Será que foi o Espírito Santo que tentou parar você? O Espírito Santo não para ninguém. O Espírito Santo ele te dá força, ó. Ele te empurra, ó. Vai para a promessa. Vai buscar a tua promessa, vai buscar a tua bênção, ele te empurra. Tem os que ele empurra de uma mão, tem os que ele empurra com as duas mãos. Tem esse que empurra com o pé. Porque às vezes o inimigo quer deixar a gente parar, fazer a gente desistir da promessa. Mas o Espírito Santo está sempre te levantando. Deus está sempre te levantando. Deus está sempre te renovando. Deus está sempre me renovando. Deus está sempre nos mostrando. Há uma esperança. Há uma esperança para a árvore cortada. Há uma esperança para a minha empresa. Há uma esperança para o filho. Há uma esperança. Deus vai mostrar. Deus vai agir. Deus vai abençoar. Então há uma esperança. Em todas as coisas há uma esperança. Então, Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e mandou Jesus se jogar do pináculo do templo, porque ele conhecia a palavra. Ele sabia que Jesus se jogasse do pináculo do templo, viriam os anjos e colheria Jesus. Irmãos, Jesus estava 40 dias e 40 noites, irmãos, sem comer, fraquinho na carne, ó. A carne de Jesus estava fraquinha. A carne de Cristo estava precisando de água, precisando de comida no deserto, sem comer. E o inimigo dizendo, eu vou pegar ele agora na fraqueza do corpo dele. Mas ele não sabia que enquanto o corpo de Jesus estava sendo fraco, existia algo dentro que estava mexendo. Existia um Espírito Santo de Deus que estava dentro de Jesus. Existia uma porção maior dentro de Jesus, irmãos. Enquanto o inimigo está pensando que você é fraco, que você é coitadinho, que você não vai vencer, o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim, para você, você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas, porque é Deus que nos fortalece. Enquanto o inimigo está pensando que a gente vai recuar, o Espírito Santo de Deus está nos impulsionando, irmãos, a pular em outro salto, a andar em pastos verdejantes, a andar em cima da promessa, irmãos. Enquanto o inimigo está pensando, vai fechar, não vai dar certo, Jesus está dizendo, vai dar certo, porque foi eu que escrevi a história dele. E se eu escrevi a história dele, ele vai até o fim, porque eu vou segurar, mesmo ele caindo, mesmo ele levantando e caindo, eu vou levar ele até o final, porque ele é Deus. Ele é maravilhoso em nossas vidas.
Temos que buscar esse algo de Deus. Mas Jesus chegando para Satanás e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez o inimigo leva a Jesus para o monte mais alto e mostra para Jesus toda aquela região, todos os reinos do mundo, porque foi entregue a ele lá no jardim do Éden, e disse: tudo isso te darei, se prostrado tu me adorares. Parece uma metáfora. Parece uma metáfora isso, né? Como o Criador vai adorar o diabo. Como um adorador vai adorar a Satanás, a qual foi expulso dos céus pela sua soberba, pelo seu orgulho, pela sua desobediência. E diz para Jesus se curvar diante dele. E a gente vê nesses últimos dias muitos se curvando diante do diabo, irmãos. Muitos se prostrando diante do diabo. Muitos querendo algo fácil. Muitos trocando a promessa de Deus, trocando a palavra de Deus, o mais precioso, por um momento com o inimigo. Mas aquele que é filho de Deus sabe quem é seu Pai. Aquele que é filho de Deus sabe quem é seu Pai. Então Jesus sabia quem era o seu Pai. Jesus conhecia. O diabo queria colocar a dúvida no coração. Como nesses últimos dias o diabo tem tentado colocar dúvida no coração. Será que vai dar certo? Será que foi Deus mesmo que me escolheu? Foi Deus mesmo que me levou para aquele lugar, para aquele trabalho? Será, Deus? Será que foi Deus que abriu o meu comércio? Quantas das vezes o inimigo ele tenta colocar dúvida no seu coração para você desistir da promessa? Mas Jesus chega para Satanás e diz: retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. E somente ao Senhor, meu Deus, adorarás. Somente ao meu Deus prestarei culto. Somente ao meu Deus servirei. Quando o inimigo ele vem trazer os banquetes, irmão, sobre a sua vida, você vai dizer: retira-te, Satanás. Porque somente ao meu Deus servirei. Aleluia. Somente ao Senhor meu Deus eu entregarei aquilo que precisa ser entregado. Então houve 3 cenários. Um deserto, onde a fome batia no coração de Jesus. Mas Jesus está sendo tentado no mais alto templo, no pináculo e no monte. Onde você está sendo, irmão, tentado. É na sua necessidade. É na religião, é nas suas escolhas. É na adoração diante de Deus que você precisa separar a sua adoração a Deus. Lá no livro de Tiago 4, 7, já estou terminando, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nesta noite, Deus está nos dizendo: sujeitai-vos a Deus. Porque quando a gente sujeita a Deus, né, o inimigo ele não encontra força. O inimigo ele perde as forças. Enquanto nós fazemos a vontade de Deus, o inimigo ele vai caindo por terra. Satanás não vai estar tendo força em nossa família, em nossa casa, porque nós estamos sujeitando a Deus. Então sujeite a Deus. Aleluia. Como eu posso resistir ao diabo e às tentações? Como eu posso resistir? Através do Espírito Santo de Deus. Você não vai vencer as tentações. Você não vai vencer as provações se você não estiver revestido do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas se você estiver revestido do Espírito Santo de Deus, você vai resistir sim às tentações. Você vai ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Cristo, que não tenta se envergonhar. Você lembra naquele cenário que quando Esaú chegou com fome,
E Jacó estava cozinhando. E Esaú chegando, pedindo a Jacó aquele guisado, aquela comida. E Esaú, ele que a barriga de Esaú já estava fazendo uma zoada porque estava com fome. Olha a diferença. A diferença de Jesus para Esaú. Esaú, ele era o filho da promessa. Esaú, ele tinha a sua primogenitura. Ele era o primeiro do seu pai. Ele ia herdar a promessa de Deus. Mas Esaú chegando com fome. Jesus estava com fome. Jesus estava no deserto com fome. Esaú chegou com fome e pediu ao seu irmão Jacó uma comida. O que é que Jacó disse? Se eu te dar esta comida, esse guisado, tu me dá a tua primogenitura. Aí Esaú chega. Para que eu quero a primogenitura? O que é que vai adiantar se eu estou com fome? O que é que Jacó chegou para Esaú? Ele fez com que Esaú escolhesse o prato da comida ou a sua primogenitura. Mas Jesus falou que não. Jesus não abriu mão, amado, da sua primogenitura. Jesus não abriu mão da sua promessa. Jesus não abriu mão daquilo que Deus tinha na vida dele, que era salvar o mundo. Mas Esaú abriu mão da sua primogenitura. Então eu digo, irmãos, a você, não abra mão da sua primogenitura. Não abra mão daquilo que é seu por direito. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Resiste até o final. Nós devemos resistir até o final daquilo que Deus tem para a gente. Sem uma promessa, resista o inimigo. Sem algo, algo na justiça, resista até o final. Não entregue as suas cartas ao inimigo. Não entregue as suas armas ao inimigo. Mas que você esteja aparelhado com as suas armas. Que você esteja preparado do combate. Que você esteja preparado para você romper as barreiras. Para você romper as cadeias. Para você ir diante do inimigo. E o inimigo ver que você não é você que está sobre a sua situação. Mas é Deus que está acima de você. É Deus que está acima da igreja. É Deus que está acima do tabernáculo de Deus. Você pode ver que a arca da aliança, ela tem uma proteção. E a proteção são 2 anjos. A proteção do crente, irmãos, é a glória de Deus. Vamos ficar de pé. A sua proteção é a glória de Deus. Então se proteja da glória de Deus nesses últimos dias. Então Jesus, ele venceu. E a Bíblia fala que vieram os anjos e o serviram. Quando você é fiel, quando você é fiel a Deus, quando você honra a Deus, quando você faz a vontade de Deus, os anjos de Deus vêm e lhe servem. Os anjos de Deus vêm e servem a sua família, servem a sua casa, servem a sua esposa, servem os seus filhos. Deus, ele vem e nos serve, irmãos, porque nós encaramos a sua fidelidade. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Foi essa palavra que Deus, ele colocou em minha vida, em meu coração. Se você acha que essa palavra é pesada, irmãos, pesado é o pecado. A palavra de Deus é leve. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela nos cura. Ela nos sara. Se você acha que fazer a vontade de Deus é pesado, não. A vontade de Deus, ela nos traz leveza. Ela nos traz leveza. Levanta as suas mãos. Entrega nessa hora ao Senhor tudo aquilo que está tirando a tua alma do sério, tudo aquilo que está tirando a tua vida da presença de Deus. Não se renda. Não se renda às situações adversas. Não se renda ao inimigo.
Lembre que Jesus Cristo, Ele é o general, está indo adiante de você. Aleluia. Jesus está indo adiante da sua igreja. Jesus está preparando a sua igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. A sua igreja imaculada, a sua igreja limpa, purificada. A palavra de Deus diz que lá em João 21, em Apocalipse 21, que diz que o Senhor trará sobre a sua igreja algo novo, veste nova, nos dará novas vestes, e nós entraremos na boda do Cordeiro. Mas, irmãos, Jesus também diz que os bons ficarão de fora, aqueles que fizeram a vontade da carne, aqueles que foram avarentos ficarão de fora, os cães, aqueles idólatras ficarão de fora, aqueles que não praticaram a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ficarão de fora aqueles que adoraram outros deuses, ficarão de fora os fornicadores, aqueles que praticaram prostituição, mas aqueles que honraram a santidade de Deus, esse sim entrará na glória do Senhor, esse sim entrará na presença de Deus. É por isso que Jesus está preparando a sua igreja, a igreja imaculada de Jesus, a igreja que não troca a sua herança, a igreja que não troca a sua promessa por um simples pedaço de lentilha, por um simples pedaço de pão, mas a igreja que vai honrar Jesus até o fim. Aquele que honrar Jesus até o fim receberá a sua coroa da vida. Aleluia, Jesus maravilhoso. Exaltado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Queremos te louvar e te agradecer por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bispo Pedro. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Pode ser.